Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, tá? Eu sei que eu já estou de pijama, tá? Mas não importa. Isso aí, né? Para vocês olhar pro pijama, tá? Só quero que vocês prestem atenção na palavra. Amém? Que se encontra em Êxodo 23. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. E, como de costume, eu vou explicar cada versículo. Amém? Para vocês entenderem melhor o que Deus está querendo dizer através dessa palavra. Antes eu vou fazer uma oração, tá bom? Para que não seja eu a falar, mas sim o Espírito Santo do Senhor. Amém? Pai, diante do teu altar eu quero te glorificar, te exaltar, Senhor, nessa noite, Pai. Pai, que o Senhor possa usar os meus lábios para falar da maneira que o Senhor quer, através dessa palavra, Pai. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, nos capacitar cada dia, Pai, para que nós venhamos, aleluia, falar a tua verdade, Pai. Porque é a verdade, Pai, que cura, que liberta, que sara, que transforma e que muda histórias, muda situações, Pai. É a verdade, Deus. Então que o Senhor possa tomar em tuas mãos a minha vida, me usando da maneira que te agrada, da maneira que o Senhor quer e falar da maneira que o teu povo precisa. Não do jeito que nós queremos, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Deus, te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Ai, aleluia. Então vamos lá. Eu vou ler aqui, tá bom? E diz assim a palavra. Né? No seu título está dizendo o testemunho falso e a injustiça. Não espalharás falsos boatos e não te unirás com o ímpio para seres testemunhas injustas. Não seguirás a multidão para fazer maldade e em juízo não te unirás à opinião da maioria para mudar a verdade. Também não protegerás ao pobre em sua demanda, nem encontrarás o boi desgarrado de teu inimigo ou seu jumento, tu o reconduzirás a ele. Se vires o jumento daquele que te aborrece cair debaixo de sua carga, não passarás adiante, tu o ajudarás e ele levantará. Não perverterás o direito de teu pobre em sua demanda. Afasta-te da acusação mentirosa e não matarás o inocente e justo, porque não absolverei o ímpio, não aceitarás suborno, porque o suborno cega até os que possuem entendimento e muda as palavras do justo, e não oprimirás o estrangeiro, porque vós conhecereis, porque vós conheceis o que sente o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Bom, então aqui primeiramente, né, vai falar que nós não podemos ficar contando testemunho, falso testemunho, né? E que a gente não pode também concordar com a injustiça, né? Aleluias. Então, a primeira coisa que vai falar aqui, né, no seu primeiro versículo, vai dizer: não espalharás falsos boatos e não te unirás com o ímpio para ser testemunhas injustas. Por quê, irmãos, que ele está falando isso? Porque muitas vezes, dependendo da pessoa que a gente está, que a gente se une, muitas pessoas vão falar o contrário daquilo que é certo. Porque cada um tem a sua opinião, né? Então, a gente que conhece a verdade, a gente não pode, né, também compactuar com essas coisas. Por quê? Porque senão a gente está fazendo errado também, né? Quando a gente espalha falsa
falsos testemunhos, coisas que não são verdade, e juntamente com outras pessoas que não conhecem a palavra, né? Porque aqui eu falo para pessoas que não conhecem a palavra, porque aquelas que conhecem vão ser cobradas por Deus, porque estão dando mau testemunho. Mas aí são elas e o Senhor, né? Porque eu não sou juiz, quem é juiz é Deus, né? E eu estou aqui só para mim, só para um propósito, para ministrar a palavra do Senhor, né? E para que o Senhor possa fazer a vontade dele através da minha vida. Estou aqui para isso, não estou aqui para julgar ninguém, para falar nada de ninguém, para falar mal de ninguém, porque eu também não sou ninguém para falar nada, né? O que a gente tem que fazer é orar, né? A gente tem que fazer o correto, o que Jesus faria, não o que a nossa carne ou o nosso ser humano, né, que nós somos seres humanos, faria, porque nós erramos quando nós vamos por nós mesmos, né? Então a gente tem que deixar o Senhor conduzir as nossas vidas. Amém? E aqui no seu versículo 2 vai dizer assim: não seguirás a multidão para fazer maldade em juízo, não te unirás à opinião da maioria para mudar a verdade. Tá vendo aquilo que eu falei antes, né? Você nunca vai se unir a uma pessoa para falar algo que vai distorcer a palavra, algo que vai desagradar o Senhor, algo que não provém do Senhor, que não é como o Senhor pensa, que não é como o Senhor faria, né? Então aqui está dizendo para você ser um exemplo, né? Aqui está dizendo para você ser diferente. Aqui está dizendo para você que quando você é uma pessoa do Senhor, você é diferente, as suas atitudes é diferente, seu jeito de falar é diferente, seu jeito de pensar é diferente, né? Você nunca vai concordar com uma coisa que não é do Senhor, com uma coisa que o Senhor não pensaria dessa forma, entende? Então aqui, né? Aqui, na verdade, está falando da gente não querer mudar a nossa opinião por causa que os outros falam. Porque a verdade, ela não pode ser mudada, ela tem que ser dita, né? A palavra, ela faz muitas coisas, ela cura, ela liberta pessoas. Então, se você amaciar o ego de alguém, se você concordar com aquilo que está errado, você está errado também. E aí Deus não se agrada, porque a gente está mudando a verdade. E a gente não pode mudar a verdade. A verdade tem que ser dita. Doa o que doer, né? Ainda que não seja fácil de escutar, mas a gente tem que falar. Porque é isso que vai mudar, né, o caráter das pessoas, é isso que vai mostrar que nós temos a nossa identidade diante de Cristo, que é uma identidade boa. A gente não pode mudar a nossa identidade por causa de pessoas, né? O que tiver que ser mudado em nós tem que ser o Senhor que vai mudar, né? Aquilo que ainda não agrada a Ele, aquilo que ainda precisa, né, ser tirado de nós, para que venhamos ser melhores diante do altar dele, né? E aqui, vamos lá. Também não protegerás ao pobre em sua demanda, né? Se encontrares o boi desgarrado de seu inimigo ou seu jumento, tu o reconduzirás. Ou seja, até dos animais, você vê que fala pra gente instruir eles certo, ensinar, porque assim, eles não são, né, assim, não tem entendimento como nós temos, né? Mas se a gente ensinar, eles vão aprender, né? Agora, se a gente não ensinar, eles não vão aprender. É como uma criança que ela tá aprendendo, né, a andar, ela tá aprendendo a falar. Você tem que fazer o quê? Conduzir ela,
né? Você tem que ensinar ela para que ela venha fazer o certo, para que ela venha ser conduzida da maneira certa, né? Depende da gente para que ela venha estar num caminho certo, correto, né? Então assim também vale para os animais, que tudo aquilo que você ensinar para ele, ele vai aprender, né? Aí aqui vai dizer, né, no seu versículo 5: se vires o jumento daquele que te aborrece, caído debaixo da sua carga, não passarás adiante, tu ajudarás a levantar, não perverterás o direito de teu pobre em sua demanda. Ou seja, né, tá dizendo aqui que independente de diferenças que você possa ter com outras pessoas, porque a palavra diz que nós temos que suportar uns aos outros, ou seja, porque o ser humano não é fácil de lidar, né? Eu tenho um gênio, a outra pessoa tem outro gênio, né? Eu tenho uma opinião, você tem outra opinião, outras pessoas têm outras opiniões, então não é fácil muitas vezes lidar. Tem pessoas que a mesma opinião que você tem, ela também acaba tendo, né? Mas tem pessoas que não, têm a opinião totalmente diferente da sua, né? Então, essas pessoas, independente de diferenças, independente de como é a sua situação com essa pessoa, não pode ficar do jeito que tá, porque não é uma coisa que agradaria o coração de Deus. Sempre Deus ele vai falar do quê? Do perdão. Porque ele nos perdoa todos os dias. Quantas coisas a gente não faz errado, né? Quantos pensamentos errados a gente não tem? Quantas vezes a gente não abre a boca e fala besteira, né? Então, o Senhor, a partir do momento que a gente se arrepender, a gente ajoelhar, Ele está disposto a perdoar. Mas Ele é obrigado a nos perdoar? Não, Ele não é obrigado a nos perdoar. Só que da mesma forma que a gente quer que o Senhor ele nos perdoe, a gente também tem que perdoar as pessoas. A gente tem que perdoar as pessoas, a gente tem que pedir perdão também, se for necessário, né? E fazer da maneira certa, da maneira que verdadeiramente agrada ao Senhor, da maneira que verdadeiramente, né, é o que o Senhor faria, né, numa situação como essa, né? Porque quando a gente aprende a amar a Deus, para poder ter esse amor por Deus, a gente tem que aprender a amar as pessoas. Porque quando a gente ama as pessoas, a gente está amando a Deus verdadeiramente. Porque não tem como a gente amar alguém que a gente não vê se a gente não consegue amar aquele que a gente vê. Não tem como isso, irmãos. Seria mentira, certo? Então, a gente tem que aprender a amar as pessoas, ainda que seja difícil. Porque tem gente que é difícil, muito difícil de lidar, muito difícil de amar, de aturar às vezes, porque às vezes você perdoa e a pessoa continua fazendo a mesma coisa. Então é complicado, mas se esse é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, por que que a gente não vai obedecer? Se Ele nos perdoa todos os dias, a gente erra todos os dias, muitas vezes todas as horas, todos os minutos, todos os segundos a gente está ali errando. Por que não perdoar uma pessoa? Por que não recomeçar? Né? Por que não ajudar essa pessoa a se levantar se é isso que Jesus faz? Né? Ainda que lá na cruz do Calvário cuspiram nele, caluniaram ele, mas ainda assim ele morreu pelo pecado daqueles homens também. Ele morreu, ele levou. Ele podia não ter levado por causa de uns? Podia. Ou por causa de todos? Podia também não ter levado. Mas esse não era o propósito. Ele queria... O que Deus queria? Um propósito de salvação para todas as pessoas, né? Então, quando o Senhor ele tem um propósito de salvação para as nossas vidas, a gente tem que entender que se Ele fez isso por nós, por que que a gente não pode fazer por uma pessoa? Por que que a gente não pode ajudar uma pessoa
a levantar uma pessoa, a gente tem que mudar o nosso conceito. A gente tem que mudar o nosso pensamento, né? E pensar que Deus, ele também poderia ter feito o mesmo que a gente está fazendo com as pessoas. Mas ele não faz, porque ele é um Deus de misericórdia. E por que a gente não pode ter misericórdia das pessoas também? Né? É algo de se meditar, é algo de se pensar. Porque ainda que seja complicado de lidar com essas pessoas, mas Deus também tem muita paciência com a gente, porque a gente não é fácil. Eu falo às vezes para Deus, Deus, nossa, como o Senhor tem paciência comigo. E eu agradeço por Ele ter paciência comigo, né? Porque muitas vezes a gente não tem paciência com as pessoas e quer que Deus tenha paciência com a gente. Então que a gente venha mudar esse conceito, né? Se a gente quer que o Senhor nos perdoe, que se a gente quer que, né? Se a gente quer que o perdão de Deus, se a gente quer, né, que o Senhor nos ajude, a gente também tem que ajudar as pessoas, né? A gente não pode ser egoísta, pensar em nós, mas não pensar nos outros, né? Aleluias. Então eu vou continuar aqui falando, tá? Aí aqui no versículo 7 vai dizer: afasta-te da acusação mentirosa e não matarás o inocente e justo, porque não absolverei o ímpio. Né? Então está dizendo aqui para a gente se afastar daquilo que não é agradável a Deus, aquilo que não corresponde às coisas de Deus. Para a gente fugir, para a gente se afastar, né? Porque a palavra do Senhor diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Porque muitas vezes vai ficar aquilo dentro do nosso coração, do nosso pensamento. A gente vai acabar o quê? Falando bobagens, né? Então, a gente tem que se afastar daquilo que não é agradável ao Senhor, aquilo que não vai glorificar o nome do Senhor, aquilo que não vai edificar nossas vidas. A gente tem que fugir, a gente tem que se afastar dessas coisas que não são bom para nós, que não são bom para os nossos ouvidos, para que nós não venhamos nos contaminar, né? Aleluias. Mas pelo contrário, que venhamos ensinar essas pessoas, orar por elas, né? Porque um dia a gente também já foi assim e a gente ainda não é perfeito, né? A gente falha, a gente erra e a gente precisa se converter a cada dia. A gente precisa melhorar a cada dia, a gente precisa se libertar a cada dia, né? A gente está em processo de tratamento com o Senhor ainda. Muitas coisas ainda estão sendo tiradas de nós. Outras já foram, outras estão sendo tiradas, né? E outra, com o tempo, o Senhor vai tirando e assim Ele vai, né, nos moldando conforme a vontade e o querer dele, né? Mas através da palavra a gente já tem um bom ensinamento do que a gente pode e o que a gente não pode, né? Para que a gente venha fazer o correto, fazer aquilo que vai agradar e aquilo que vai glorificar o nome do Senhor, né? E aqui vai dizer no versículo 8: não aceitarás suborno, porque o suborno cega até os que possuem entendimento e muda as palavras dos justos, né? Porque é a mesma coisa, irmãos, vai, um exemplo. Você tem algo que Deus te deu e você aceitar algo, a pessoa pede para você aquilo que Deus te deu e você aceita o que ela está te propondo em troca daquilo que Deus te deu, é um suborno. Você está aceitando trocar algo valioso por algo que não vai ser bom para sua vida, né? Você está aceitando algo que vai contradizer a palavra, né? E aí nisso, quando a gente aceita subornos, né, para como que eu posso dizer? Para cobrir a verdade e aceitar o que é errado, né, a gente acaba cegando. E isso acaba entristecendo o Espírito Santo, porque a gente está fazendo errado, sendo que a gente conhece a verdade, né? A gente está dando ouvido e está aceitando coisas que
o Senhor tem muito mais para nos dar, né? E a gente prefere aceitar qualquer coisa e dar de graça praticamente aquilo que Deus nos deu. Irmãos, cuida daquilo que Deus te deu. Não troca, não aceita suborno de ninguém, né? Em troca daquilo que Deus te deu que é tão precioso. Porque nada que as pessoas possam te oferecer vai ser tão grandioso como aquilo que Deus te deu, né? Porque o que Ele tem para te dar cada vez mais é maior, maior e melhor. Então, não troque aquilo que Deus te deu, né? Por algo que alguém tá te dando. Porque se ele se interessou é porque tem valor, né? Se a pessoa se interessar por algo que Deus te deu, é porque tem valor. Então aí você tem que ficar atento né, e vigilante para não trocar aquilo que é valioso, aquilo que Deus te deu, que a pessoa colocou os olhos porque tem valor, né? E observar que não vale a pena a gente trocar algo que Deus nos deu por algo que não vai edificar nossa vida, por algo que não vai ser bom pra gente. E depois a gente vai ficar arrependido, não é? De ter feito errado sabendo certo, né? Então, não troque, não negocie, não dê aquilo que Deus já te deu, porque o que Deus te deu tem muito valor. Você tem valor para Deus, né? Então, se Ele te deu é porque Ele confiou em você, é porque era para você, é porque era para você ser presenteado pelo Senhor por aquilo que Ele te deu, tá? Então, não dê para ninguém, em nome de Jesus, amém? Não deixa ser cegado por coisas passageiras, por coisas momentâneas. Não deixa se cegar por coisas que não vão agregar na sua vida, tá? Continua segurando o que é teu. Continua cuidando, zelando do que é teu. E continua falando a verdade, tá? Não deixa as pessoas confundir sua mente. Não deixa as pessoas fazer com que você fale ao contrário daquilo que você já sabe a verdade. Não deixe as pessoas mudar o seu pensamento daquilo que você já sabe que é o certo, né? Não deixe de falar a verdade para agradar as pessoas. Não deixe, aleluias, Santo Deus, não deixe de falar aquilo que Deus gerou no seu coração para amaciar o ego de ninguém, né? Não deixe, irmãos. Faça aquilo que Deus te mandou. Fala a verdade, né? E faça a vontade do Senhor, porque o nome do Senhor vai ser glorificado e você também vai ser beneficiado nisso, né? Porque o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a sua vida e através dela. Amém? E aqui no último versículo, e não oprimirás o estrangeiro, porque vos conhecis o que sente o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Né? Então aqui está dizendo para não oprimir as pessoas. Né? A gente tem o dever do quê? De ajudar as pessoas, de orar por elas, de aconselhá-las, né? E fazer com que elas se ergam, né? Então a gente não tem direito de oprimir essas pessoas, de apontar essas pessoas, de caluniar essas pessoas, de maltratar essas pessoas. A gente não é ninguém para fazer isso, né? O Senhor tinha tudo para nos rejeitar, irmãos, mas Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, né? Porque muitas vezes a gente é ingrato, né? A gente é incrédulo, né? O Senhor poderia ter desistido da gente. Quantas vezes a gente erra e o Senhor quer nos ensinar, nos dar oportunidade e a gente não aproveita as oportunidades. A gente não aproveita os ensinamentos que o Senhor está nos dando, a chance que o Senhor está nos dando, né? Então a gente não é ninguém para oprimir,
as pessoas. Pelo contrário, a gente tem que ajudar elas a se erguer, né? A gente tem que ajudar elas a novamente olhar para cima e ver que há salvação para elas, que há uma nova oportunidade para elas. Enquanto ainda o Senhor está aqui na terra, há oportunidade ainda, né? Então a gente tem que falar para elas que elas ainda têm chance, que elas têm oportunidade, que elas não podem desistir, que elas têm que se erguer, que elas têm que focar, que elas têm que buscar, né? E que a gente está ali para ajudar. É isso que a gente deve fazer. Amém? Então, muitas coisas, irmãos, sempre vai falar o contrário, mas a gente sabe, a gente conhece a verdade. Então a gente não pode deixar de falar a verdade. A gente não pode deixar que a circunstância ou as pessoas venham mudar aquilo que a gente já tem aprendido, aquilo que o Senhor já tem nos falado. A gente tem que confiar no que o Senhor falou para nós. A gente tem que confiar na palavra do Senhor, né? A gente tem que confiar na palavra do Senhor, que é viva e eficaz e é mais penetrante que 2 gumes. Ou seja, ela corta para mim, que estou ministrando, e corta para você. Então, que nós venhamos aprender mais do Senhor, né? E que nós venhamos... Eita,